irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o Dia de Todos os Santos. E a celebração de hoje nos leva a dois movimentos. Um primeiro movimento, olharmos para aqueles que nos precederam, reconhecer os seus méritos e tê-los como exemplos para a nossa vida. O segundo movimento que ela nos convida hoje é nos lembrarmos que também nós somos chamados à santidade. Todos nós cristãos somos vocacionados à santidade. Ao início da Santa Missa de hoje, na oração inicial, nós falávamos a respeito dos méritos dos santos. Quando nós falamos de santidade, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos nos esquecer que a santidade só é possível na nossa vida por conta do próprio Deus que é santo. A santidade é um dom concedido a todos nós. Deus nos convida a vivermos como Ele, mas é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá a graça para sermos santos. Diante então desta verdade, como nós podemos venerar, como nós podemos olhar para os méritos dos santos, sendo que a santidade é fruto do próprio Deus? Quais méritos nós olhamos e nós então devemos imitar para a nossa vida? Queridos irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a vivermos de forma diferente. Todos nós somos chamados a viver como Jesus viveu. Jesus é o modelo de santidade. É olhando para Cristo que nós devemos imitar, que nós conseguiremos ser santos como o Pai é santo. Quando nós olhamos para os santos da igreja, nós vemos que estes homens e mulheres, eles tiveram a coragem de dizer sim ao projeto de Deus. Eles tiveram a coragem de dizer não às muitas ofertas de seus tempos. Eles tiveram a coragem de não ser iguais a todo mundo, mas ao contrário, a seguirem o caminho do Senhor, a seguir os passos do próprio Cristo. São homens e mulheres de coragem, que imitaram os passos de nosso Senhor aqui na terra. Como nós escutamos na primeira leitura de hoje, foram homens e mulheres que se banharam no sangue do Cordeiro, que se purificaram no sangue do Senhor. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, e nós vemos esta afirmação do apóstolo João, de que aqueles homens e mulheres faziam parte da grande multidão dos que passaram pela tribulação da terra e se banharam no sangue do Cordeiro, significa que eles se aproximaram do Senhor. Eles permitiram que a salvação de Deus tocasse as suas vidas. Eles permitiram que a graça de Deus purificasse a sua existência. E por isso então, eles foram capazes de ser sinais de Deus para o mundo. Queridos irmãos e irmãs, a santidade é um dom de Deus manifestada a todos nós. E por meio desse tão grande dom, Deus se faz presente nas nossas palavras, nas nossas ações. Deus se faz presente na nossa vida. Quanto mais nós correspondemos à salvação, mais nós permitimos que a presença de Deus esteja na nossa vida. É como se a nossa vida se dissolvesse na vida divina. É como aquela frase famosa de São Paulo: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Pela santidade, nós permitimos que Cristo habite na nossa vida. Diante disso, então, queridos irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a sermos santos. A santidade não é um convite apenas para um grupo seleto, para estes ou aqueles, mas para todos. E ao olharmos então para a segunda leitura de hoje, nós vemos esse presente de Deus para todos nós. Deus fez de nós filhos seus. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Diante então deste presente de Deus, de sermos filhos adotivos, nós somos chamados então a vivermos como seus filhos. Por exemplo, um pai e uma mãe deseja que o seu filho tenha uma vida boa, no sentido positivo,
que este filho cresça, que este filho seja alguém na vida, que esse filho dê orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Todos os pais desejam coisas boas para os seus filhos e querem que seus filhos muitas vezes também sigam os próprios passos no caminho do bem. É isso que Deus deseja para nós. Deus deseja a felicidade, que nós participemos da sua felicidade no céu, mas para isso é preciso que nós vivamos como filhos de Deus. E é por isso então que no Evangelho de hoje, nós escutamos Jesus falando das bem-aventuranças. Ao contemplarmos as bem-aventuranças, nós contemplamos o próprio Cristo. Cada bem-aventurança que Jesus fala aos seus discípulos, Ele está falando de características suas, são características próprias do Senhor. Jesus que se apresenta como modelo: olha, se você deseja ser feliz, é este o caminho. Se você deseja a verdadeira alegria, é este o caminho que você deve seguir. São essas atitudes que você deve ter. E Jesus então vai falar das bem-aventuranças. Muito mais do que um projeto de vida, queridos irmãos e irmãs. As bem-aventuranças são o próprio Cristo para nós. As bem-aventuranças é o caminho então de santidade para todos nós. Se nós queremos ser santos, se nós queremos corresponder ao projeto de Deus, é preciso que nós sigamos o que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. E nós devemos nos lembrar, para seguirmos a Deus, para sermos santos de fato, é preciso que nós nademos contra a correnteza. Nós não podemos nos conformar com o mundo. E é interessante que, ao olharmos para as três primeiras bem-aventuranças, elas são contrárias ao pensamento mundano. A palavra bem-aventurança significa felicidade. Jesus então diz: bem-aventurados os pobres, felizes são os pobres, felizes são os aflitos, felizes são os mansos. Se nós olharmos para o nosso mundo, a pobreza, seja ela material, ou seja a pobreza em espírito, não é algo desejado pelo mundo, ao contrário. O mundo nos prega a riqueza, o mundo prega que nós devemos possuir as coisas, que nós devemos sim ter um coração apegado. Não é feliz quem é pobre, não é feliz quem é desapegado aos olhos do mundo. A segunda bem-aventurança, Jesus nos fala a respeito das aflições, dos medos, das tristezas. Diante do mundo, nós devemos ser felizes, alcançar prazeres e não sofrer. O sofrimento não traz felicidade para ninguém. E Jesus pede que nós aprendamos a encontrar a felicidade no sofrimento, porque é em Deus que nós iremos encontrar a nossa consolação. E Jesus pede também que nós sejamos mansos, como Ele, não promotores de guerra, não promotores de violência, mas que nós esperemos no tempo de Deus. Não é isso que o mundo também nos ensina. O mundo nos ensina que para sermos felizes, as coisas devem acontecer no nosso tempo, conforme a nossa vontade. Nós não devemos esperar que a vontade de Deus aconteça, mas nós devemos fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, somente nestas primeiras três bem-aventuranças, nós conseguimos perceber que o caminho da santidade é diferente do caminho do mundo. E esse caminho, então, nós somos chamados a trilhar. Mas neste caminho nós não estamos sozinhos. É o próprio Deus que caminha conosco. É o próprio Deus que se faz presente na nossa caminhada para nos ajudar. Nos lembremos, Deus é a fonte da santidade. Nós só conseguimos ser santos à medida em que nós estamos em comunhão com Ele. Nós só conseguimos ser santos de fato se nós vivemos esta intimidade, esta comunhão de vida com o Senhor. Nós só seremos santos de fato se nós seguirmos pelo caminho que Deus nos convida a caminhar. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, ao olharmos o testemunho dos santos de nossa igreja, que nós também possamos desejar a santidade para a nossa vida.
não como algo que está distante, mas algo que está próximo de todos nós. Porque o próprio Deus que habita no nosso coração, é Ele quem nos faz santo. Mas é preciso que nós tenhamos a coragem dos santos da nossa igreja, a coragem de dizermos sim também para o projeto de Deus, a coragem de sermos felizes de fato. Nós também passaremos pelos momentos de dificuldade. As tribulações anunciadas no livro do Apocalipse são as tribulações que todos nós passamos por lutarmos pela fidelidade a Deus. Mas nos lembremos que a recompensa de Deus também será grande nos céus. Não será aqui na terra que nós iremos ser recompensados, mas diante de Deus no céu. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, no instante de silêncio, peçamos que o Espírito Santo nos dê a força e a coragem de dizermos sim ao projeto de Deus, de vivermos a salvação que Ele nos oferece, de já no hoje da nossa história abraçarmos a felicidade que é eterna, mas que nós podemos viver no aqui e no agora da nossa existência.